Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo relator, ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de quem cumprimento as demais e demais ministras aqui presentes, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, colegas advogados, colegas defensores, servidoras e servidoras deste tribunal, público em geral que nos assiste, nos acompanha, e em especial a comunidade migrante, que acompanha esse julgamento com muita atenção, com muita apreensão, mas também com muita fé nesse egrégio tribunal. Falo aqui em nome da Amicus Curiae Conecta Direitos Humanos, organização que há mais de 20 anos atua na defesa e promoção dos direitos humanos no mundo, em especial no sul global e no Brasil. A nossa atuação nessa casa, excelência, não se relaciona apenas com a pessoa do ora extraditando, mas vai muito além dele. O fato é que muitas outras pessoas poderiam vir ocupar o mesmíssimo lugar que hoje ele ocupa, pelo fato de o Estado turco reiteradamente vir agindo, utilizando-se do instrumento da extradição como forma de persecução política. A nossa preocupação nesse caso, excelências, se relaciona com o uso de instrumentos da cooperação jurídica internacional como ferramenta de persecução política, como meio de perseguir nacionais com base em interesses puramente políticos, ideológicos e partidários. Mais do que isso, o reconhecimento de que o Estado turco, infelizmente, não se encontra sob um governo democrático e não demonstra respeitar os direitos fundamentais de seus nacionais, configurando-se, portanto, um estado de exceção. A afirmação ela é contundente, eu sei, mas ela não é especulativa, excelências. Há uma série de relatórios e denúncias internacionais, pretéritos e atuais, que expõem muito bem essa situação, como inclusive foi feito aqui dessa tribuna e nos autos dessa extradição. Temos organizações do porte da história como a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, a Comissão Internacional de Juristas, a Freedom House e o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, que há anos se manifestam denunciando a situação político-institucional do Estado turco. Recentemente, a VDEM, instituição que pesquisa, enfim, renomada nesse campo da democracia, vem classificando a Turquia entre os 20 piores estados em relação ao seu nível de democracia. Vemos aqui, excelências, o uso de tipos penais abertos, utilizando-se da retórica de enfrentamento ao terrorismo. Crimes que são verdadeiras normas penais em brancos e que abrem espaço para todo tipo de arbítrio e subjetividade. Vemos aqui, nesse caso concreto, imputações do tipo de tentar destruir o Estado ou impedir o seu funcionamento, ou tentar destruir a ordem constitucional da República da Turquia, que são tipos absolutamente abertos, que admitem ampla interpretação e que podem ser utilizados, como de fato estão sendo, como ferramentas de persecução. O que é também mais grave nesse sentido é a absoluta ausência de independência de operadoras e operadores do direito. Vimos milhares de expurgos, demissões, perseguições a julgadores e a julgadoras. Vimos que magistrados e magistradas foram demitidos, perderam seus cargos, foram perseguidos de diversas formas, o que levou até mesmo organizações de juízes brasileiros a se manifestar em solidariedade aos seus colegas turcos, reconhecendo que naquele país a independência de magistrados está ameaçada. Vemos também, excelências, uma ausência de garantias da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos perseguidos, como é o caso desses autos e como era no caso da extradição 1578, já mencionado aqui. Vemos um quadro que não nos permite ter segurança nas instituições nacionais turcas. Não temos qualquer garantia quanto à proteção da integridade da pessoa do extraditando, nem de outras pessoas que venham a ser perseguidas por autocratas daquele país. Tudo isso é um cenário onde se pode aplicar perfeitamente a analogia feita no magistral voto proferido pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia na sessão da semana passada, quando dizia respeito à Agenda Verde. Naquela oportunidade, Sua Excelência utilizou a analogia da cupinização institucional para se referenciar a um estado em que as instituições vão sendo degradadas por dentro. E, infelizmente, vimos que no Estado turco há uma agudíssima cupinização, uma agudíssima perda da institucionalidade, ainda que sob um frágil verniz de legalidade. Um exemplo desse frágil verniz foi trazido aqui na tribuna, com a devida vênia, onde se mencionou a existência de supostos remédios institucionais, como possibilidade de recursos diretos a magistrados, como a adesão ao sistema europeu, mas que na prática de nada funcionam se não temos respeito efetivo à independência e imparcialidade de julgadores. A Constituição Federal Brasileira, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção de Refugiados de 51 e todo o nosso bloco de constitucionalidade impõe a necessidade de se considerar a situação concreta do Estado requerente quando avalia-se a extradição.
para que não ocorra a extradição como uma maneira automática, como se tratasse de um mero procedimento burocrático qualquer. É uma oportunidade, excelências, que estamos tendo aqui, de que o judiciário brasileiro se posicione com a altivez que lhe é peculiar, demonstrando à Turquia e ao mundo que ela não será manipulada e ela não será utilizada como longa-manos de autocratas ao redor do mundo. Esse é um recado fundamental, excelência, se me permite dizer, sobretudo em tempos onde vemos com lamentável frequência a morte de democracias. Para encaminhar aqui para a conclusão, no que pese nesse caso concreto, já ter havido o reconhecimento da situação de refúgio, isso por si só já ser elemento que bastaria para que não se desse prosseguimento ao pedido, essa é uma oportunidade para que essa egrégia primeira turma também se manifeste sobre a situação do Estado requerente, afirmando no mérito a impossibilidade de se atender à extradição nesses moldes. E isso é muito importante, excelências, na atual sistemática do Código de Processo Civil. Ele vem colocando o precedente como um elemento importante da sua estrutura e se traduz também no princípio da primazia do mérito, previsto nos artigos 4º e 6º do CPC. Então, muito embora existam razões, inclusive formais, para se negar o pedido, é fundamental que a primeira turma também se manifeste no mérito e também reconheça, sob o manto da coisa julgada, a discussão que está sendo posta aqui. Portanto, excelências, pedimos e sugerimos aqui na qualidade de amicus curiae que essa ação seja julgada improcedente, totalmente improcedente, tendo em vista a vedação à extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, como diz a nossa Constituição Federal, e a vedação ao pedido, quando o extraditando tiver de responder no Estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, como determina a Lei de Imigração. Tudo isso considerando a situação político-institucional do Estado requerente, de forma que o precedente, ora reafirmado em consonância com o precedente anterior da segunda turma, sirva de orientação ao Poder Executivo, quando for instado a processar pedidos semelhantes. Então, o reconhecimento de mérito de que o Estado turco, em situações como essa, age em desconformidade com tratados internacionais e em desconformidade com a Constituição Federal, deve servir de parâmetro para que o Poder Executivo, ao Ministério da Justiça, ao Ministério das Relações Exteriores, tenha um máximo critério e máximo crivo quando forem apreciar pedidos semelhantes. Afinal de contas, insisto, a justiça brasileira não pode ser utilizada como longa-manos de estados autocráticos. E assim, ministro, agradecendo a atenção e a oportunidade de falar remotamente a vossas excelências, agradeço e encerro nossa exposição.